Mário Joseph? Bem-vindo ao Mudando Caminhos. Obrigada por estar aqui hoje. De nada, que Deus abençoe. Podemos começar com uma pergunta fácil. Conta pra nós, de onde você veio, como era sua família. Fala um pouco de você. Meus tataravós são da Turquia, mas eles vieram se estabelecer na Índia, no sul, Kerala, um lugar chamado Yanyat, uma bela região de colinas. Somos 6 filhos em casa e eu tenho 31. Quando eu estava no útero da minha mãe, houve uma infecção no seu útero. Então os médicos disseram que eu morreria no útero. E os doutores queriam influenciar a minha mãe para me matar. Mas ela é uma grande devota de Allah, Deus. Então, ela não aceitou o conselho de ninguém. Ela orou para Allah dizendo: Allah, a vida pertence a você. Eu sei que você pode dar vida. Se você der vida a esse bebê, eu entregarei esse bebê a você. Esta foi a oferta dela, a entrega. E milagrosamente, eu nasci, eu que morreria no útero. Por eu ter sido dedicado a Deus, meus pais não me enviaram à escola. Então minha infância foi muito ruim porque meus irmãos, minhas irmãs e vizinhos todos iam para a escola e eu não podia ir, porque eu pertencia a Deus. Aos 8 anos, me enviaram para um colégio árabe muçulmano para fazer de mim Muslim Maulana. Então, até essa idade, se você me perguntar, eu não me lembro de nada, mas me lembro dos 5 aos 8, algumas coisas. Então minha infância foi não muito feliz porque, contra minha vontade, eles, não me perguntaram: você está pronto para ir para Deus? Nada disso, eles mesmos ofereceram e disseram: você é de Deus. Você se tornou um imã antes dos 18, certo? Sim. E como foi isso? Ok, para nos tornarmos um Muslim Maulana, você tem que estudar filosofia e teologia. Então, na filosofia, você tem 5 anos, quase. Nesses 5 anos, você vai estudar metafísica, epistemologia, lógica, etc. E também a língua árabe. E então, a segunda parte é o período teológico. Se chama Mukhtasar. O primeiro é Mukhtasar e o segundo é Motoel. Então, no período Motoel, você vai estudar teologia. Teologia moral, a teologia do Corão, a lei da Sharia e tudo mais. E então, dentro de 10 anos, alguns passam 12, mas aqueles que passam bem nos estudos e boa performance em 10 anos terminam os estudos. Então eu estudei 10 anos naquele colégio árabe que ficava em Kerala do Sul e eu fiz meus estudos lá. Certo, me fala, durante esse tempo de formação, nesse período, você nunca parou para se perguntar, por exemplo, se o que falavam para você era realmente verdade? Não, uma coisa da infância em diante havia em mim como as leis não deveriam ser impostas à força em seres humanos. Você pode dar a liberdade, se você quer, você faz, isso é bom, se você fizer, resultará em bem. Isso é mal, se fizer, resultará em mal. Você pode dizer isso, mas se você não faz, você não pode ser punido na própria terra. Então, por exemplo, no Islã, papai dizia: você fica na mesquita. Se eu não ficasse na mesquita, eles me batiam. Diziam: viva o Ramadã. Então, se eu não estiver jejuando, eles não me dão comida. A punição não foi muito feliz para mim na minha infância. Viu? Deixa eu te perguntar. Quando foi a primeira vez que você começou a pensar em sair do Islã ou que fez você ir atrás do cristianismo? Ok, enquanto eu estava trabalhando na Masjid muçulmana como imã, como sacerdote na paróquia, uma vez eu preguei na minha paróquia que Jesus Cristo não é Deus. Para mim, Deus era apenas Allah. E eu cria que Allah nunca casou, então sem filhos para Allah, e eu preguei que Jesus não é Deus. Então alguém me perguntou quem é Jesus. Na multidão. Talvez um muçulmano me perguntou quem é Jesus. Eu estava pregando que ele não era Deus, e a pergunta: quem é ele? Para saber quem era ele, eu li todo o Corão outra vez. 114 capítulos, 6.666 palavras no Corão. Quando eu li, o nome do profeta Muhammad eu achei em 4 lugares. Mas o nome de Jesus eu encontrei em 25 lugares. Então eu fiquei um pouco confuso, porque o Corão dá mais preferência para Jesus. E a segunda coisa, eu não encontrei o nome de nenhuma mulher no Corão. O nome da mãe do profeta Muhammad, ou a sua esposa, ou a sua filha, não. No Corão, apenas o nome de uma mulher que eu achei, Maryam.
a mãe de Jesus. Nenhum outro nome de mulher. E no Santo Corão, capítulo 3, o nome do capítulo é a família de Mariam. E no Santo Corão, capítulo 19, o nome do próprio capítulo é Mariam. Um capítulo é Mariam. Então fiquei muito curioso para saber por que o Corão dizia aquelas coisas. Sobre Mariam, o Santo Corão, capítulo 3, do verso 34 em diante, diz que Maria nasceu sem o pecado original. Ela nunca cometeu pecado em sua vida, ela sempre foi virgem. Em Corão, capítulo 50, verso 23, diz que ela foi para o céu com seu corpo físico. Até sua ascensão está no Santo Corão. E então sobre Jesus, quando li o capítulo 3, versos 45 a 55, há 10 pontos que o Corão faz sobre Jesus. A primeira que o Corão diz é Kalimatullah, a palavra árabe que quer dizer palavra de Deus. E a segunda Ruh Allah, que quer dizer Espírito de Deus. E a terceira Isa al-Masih, que quer dizer Jesus Cristo. Então o Corão nomeia Jesus a palavra de Deus, o Espírito de Deus, Jesus Cristo. E então o Corão diz que Jesus falou quando ele ainda era muito pequeno, cerca de 2 anos depois do nascimento. Ele começou a falar. O Corão diz que Jesus criou um pássaro vivo com lama. Ele pegou a lama, formou o pássaro, soprou e ele se tornou o pássaro vivo. Então eu penso, ele pode dar vida. Ele deu vida à lama, ao barro. E então o Corão diz que Jesus curou um homem que nasceu cego e um homem com lepra, etc. Curiosamente, o Corão diz que Jesus dá vida a pessoas mortas. Jesus foi para o céu, ele ainda está vivo e vai voltar outra vez. Depois de ver todas essas coisas no Corão, meu pensamento foi o que o Corão diz sobre Muhammad. De acordo com o Corão, o profeta Muhammad não é a palavra de Deus, não é o Espírito de Deus, não falou quando tinha 2 anos, nunca criou um pássaro com lama, nunca curou um doente, nunca ressuscitou um morto, ele mesmo morreu. E de acordo com o Islã, ele não está vivo e ele não vai voltar. Então há muita diferença entre estes 2 profetas. Eu não chamei Jesus de Deus, a minha ideia é de que ele era um profeta, mas um profeta maior do que Muhammad. Então, um dia eu fui ao meu professor, aquele que me ensinou 10 anos no colégio árabe, e eu perguntei, professor, como Deus criou o universo? Então ele disse, Deus criou o universo pela palavra. Pela palavra. Então minha pergunta, a palavra é criador ou criação? Eu quero esclarecer. Minha pergunta, se a palavra de Deus é criador ou criação? O Corão diz, Jesus a palavra de Deus. Se meu professor diz que a palavra de Deus é o criador, quer dizer que Jesus é o criador. Então muçulmanos se tornam cristãos. Supondo que ele diga que a palavra é criação, então ele se contradiz. Sabe por quê? Ele disse, tudo é criado pela palavra. Suponha que ele diga que a palavra é criação, então como Deus criou o mundo? Então não pode dizer que a palavra é criador, não pode dizer que a palavra é criação. Ficou com muita raiva, me empurrou da sala e disse, palavra não é criador nem criação, saia daqui, ele disse. Se você vê isso tão claramente, por que os outros muçulmanos não se convertem ao cristianismo? Por que não aceitam isso? Eles dizem que a palavra é criação, então tentam provar e dizem que a palavra é criador, não criação, mas não Deus. Deus não. Não criador e não a criação, então não Deus. E também não criação. Então não igualam com Deus, é o problema deles. Então quando ele disse isso, eu disse ao meu professor, palavra não é criador, não é criação, é por isso que os cristãos dizem que a palavra é filho de Deus. Então ele me disse que se há um filho para Deus, eu devo mostrar a esposa de Deus. Sem esposa, sem chance para ter um filho. Então eu mostrei um pedaço do Corão. O Corão diz que Deus pode ver sem olhos, Deus pode falar sem língua, Deus pode ouvir sem ouvidos. Está escrito no Corão. E eu disse, se é assim, ele pode ter filho sem esposa. Então tivemos uma grande discussão. E sabe o que eu fiz no final? Eu peguei o meu Corão, coloquei no meu peito e disse, Allah, me diga o que fazer. Porque o seu Corão diz que Jesus ainda está vivo e Muhammad não mais. Você me diz quem eu devo aceitar. Depois da minha oração, eu abri o Corão, não falei com ninguém, apenas com Allah. Quando abri o Corão, vi capítulo 10, verso 94. Sabe o que o Corão diz? فَإِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ. Se você tiver alguma dúvida sobre este Corão que eu dou a você, vá e leia a Bíblia ou pergunte a pessoas que leem a Bíblia. A verdade já está revelando isso. Então, se você me perguntar, quem me fez cristão não foram os pais, nem irmãs, nem um bispo, nem um cardinal ou nem mesmo o Papa. Mas o Santo Corão me converteu ao cristianismo.